Bom dia a todos. Essa é a nossa reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável do Fórum Desenvolvimento. E hoje o tema que a gente traz para o painel é a segurança hídrica no estado do Rio de Janeiro. O professor Adacto Ottoni vai fazer uma apresentação também sobre quais são as medidas que precisam ser adotadas no curto, médio e longo prazo para garantir a segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro. Eu vou passar agora a palavra para o professor Adacto Ottoni. Professor, a gente definiu como, na nossa primeira reunião da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável desse ano, até por conta da proximidade, né, das comemorações do Dia Mundial da Água, que foram agora no final de março, que a gente adotaria como temática da reunião do fórum, né, a realização desse painel para falar sobre segurança hídrica, muito por conta dos acontecimentos recentes em janeiro, né, a gente teve lá enfim, o problema de água que perdurou aí durante semanas. E aí isso assim, tornou muito claro os desafios que a gente tem em relação à questão da segurança hídrica. Por isso, a opção do grupo de abordar esse tema. Então, gostaria de abrir a palavra para o senhor poder contribuir conosco e também fazer a apresentação sobre essa temática, sobre as medidas que o senhor tão bem falou também durante a crise. Para quem não me conhece, meu nome é Adacto Ottoni, sou professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da UERJ. É um prazer estar aqui no fórum e é um tema bastante importante e eu preparei então, essa apresentação aí, procurando mostrar as causas do problema da crise hídrica, fazer um diagnóstico e propor soluções com sustentabilidade para viabilizar de forma mais rápida a segurança hídrica para o abastecimento da água da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, eu queria começar a minha apresentação falando que o aspecto da sustentabilidade ambiental. Nós temos que buscar, para resolver o problema, soluções sustentáveis. E eu queria aproveitar aí que nós estamos agora nesse problema aí da pandemia do coronavírus, como tivemos recentemente com o problema da crise hídrica aqui na região metropolitana, para expor exatamente o ponto de vista meu, né, que eu tenho questionado várias vezes essa divulgação de que o problema do planeta é o aquecimento global, são as mudanças climáticas, que é um problemão, mas não é o principal. O principal problema do planeta é esse aqui, olha. Está faltando sustentabilidade do homem para o planeta, e a gente viu bem claro com essas recentes crises que, obviamente, quando você é sustentável, automaticamente você vai combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Só que combater mudança climática e aquecimento global, você combate evitando liberação de carbono para a atmosfera e o desmatamento. Só que o problema do planeta não são só esses. O problema do planeta é o desequilíbrio socioambiental, é o problema dos nossos mananciais, é a poluição, e uma série de problemas e que nós temos que ter uma visão sustentável. Então, eu queria aproveitar justamente para comentar isso. Essa grave crise que nós estamos passando agora, que sirva de reflexão para nós mudarmos os paradigmas das nossas políticas públicas. Tá? E o caso da água não é diferente. Eu quero fazer a minha apresentação levando em conta medidas de políticas públicas sustentáveis para dar segurança hídrica para o nosso abastecimento de água. Então, essas soluções sustentáveis elas têm que ser ecologicamente viáveis, ou seja, nós temos que buscar políticas públicas, soluções que realmente vão proteger a natureza, que não gere danos ambientais e seja economicamente possível. A solução não pode ser uma solução que a população não tenha como pagar ou uma solução caríssima que não tem abrangência, que você não resolve nada. Você resolve uma área, mas não dá abrangência, então o problema continua. E tem que ser socialmente desejável. Não existe sustentabilidade ambiental com pobreza e miséria. A gente estava discutindo isso aqui, o Jopper, antes do nosso fórum, né? Porque pobreza e miséria é um indicador gravíssimo de que a sociedade está desajustada e o poder público não pode continuar dessa forma. E a gente vê agora com o problema do abastecimento de água, esse descaso com a favelização na nossa sociedade, e o problema do risco, né, do abastecimento de água, que é fundamental para evitar a proliferação do coronavírus. Bom, dentro desse conceito, é o que eu vou procurar, então,
guiar a minha apresentação. Então, primeiro, fazendo um diagnóstico da crise hídrica de forma bem direta e objetiva, que o tema é bastante complexo, e eu vou falar rápido porque eu preparei para falar em meia hora. Tá? Então, primeiro ponto, há indícios graves de negligência, né, e deficiências no processo de fiscalização, licenciamento e fiscalização ambiental, né, não só em relação ao sistema da SEDAI, de abastecimento de água, como em relação ao sistema de licenciamento e fiscalização ambiental no nosso estado. Né? Então, esse é um problema, porque várias empresas licenciadas, com fiscalização, com licença em dia, estão julgando esgoto no Rio, estão gerando danos ambientais, e a SEDAI, idem. Quer dizer, o problema estourou depois que a população começou a ter problema de saúde, começou a espernear na mídia, aí é que foram ver. Se você tivesse um controle eficaz, você já teria sabido antes do problema e as consequências teriam sido muito menores. Então, este é um diagnóstico bem preciso. Né? É o problema de licenciamento, fiscalização da tomada d'água para frente em todo o sistema de abastecimento de água e em todo o manancial. E segundo ponto, nesse diagnóstico, evidências, que o Haroldo mesmo já comentou, de degradação acentuada da bacia do manancial hídrico. Está bastante... e isso não pode continuar, porque vai chegar num ponto que a SEDAI não vai mais conseguir tratar a água. Então, nós temos que priorizar nos investimentos a recuperação rápida da qualidade da água, não só do Guandu, como dos nossos mananciais em geral, mas nós vamos falar aqui da qualidade de água bruta do Guandu que chega do sistema da SEDAI. Bom, vamos começar, então, falando sobre esses processos de licenciamento e fiscalização que precisam ser melhorados. Então, primeiro ponto, né? Regra número 1, para evitar a poluição dos ecossistemas naturais e para evitar acidentes ambientais e acidentes como esse que aconteceu com a Geosmina no abastecimento d'água. É a legislação vigorosa. Uma legislação vigorosa aniquila em 99% riscos ambientais de acidentes, como o Haroldo comentou, de caminhões, de transporte de resíduos tóxicos que caem, e etc., como problemas e outros de lançamentos e problemas de má controle num sistema como foi da SEDAI, controles deficientes. Né? Então, uma legislação vigorosa inclui processos de licenciamento bem feitos, bem planejados, e uma fiscalização ambiental eficiente, o que não está acontecendo. Bom, o que seria um processo de licenciamento, no meu entender, que eu estou colocando aqui, que deve estar previsto em todas as licenças ambientais, não só no nosso estado, como no Brasil. Né? Então, num processo de licenciamento para qualquer empreendimento potencialmente impactante ou que mexe com a saúde pública, como é o caso do abastecimento de água, você tem que priorizar tecnologias, né, limpas dentro do conceito da sustentabilidade ambiental. Então, nós temos que buscar primeiro uma tecnologia. Então, se o empreendimento tem uma tecnologia que é mais impactante, cabe ao licenciamento propor uma alteração naquele conceito para que se estude uma alternativa melhor, para que você tenha um empreendimento mais sustentável. E isso tem que estar... É para isso que existe o licenciamento. Senão, o empresário quer fazer uma obra mais barata possível, que dê o maior lucro, e pede o licenciamento. Então, a última etapa antes do empreendimento ruim se viabilizar é no licenciamento. Tá? Segundo, no licenciamento ambiental tem que estar previsto um programa de monitoramento ambiental efetivo que controle o processo. Esse é um dos gargalos. Programa de monitoramento que não representa o empreendimento, que não monitora adequadamente o meio ambiente. Então, esse é um ponto que tem que estar previsto. Terceiro ponto, deve ser exigido no licenciamento ambiental relatórios, eu estou colocando pelo menos trimestrais, de processo de manutenção, conservação, limpeza do processo operativo do empreendimento. Quer dizer, porque quando há um processo desse, você tem um profissional habilitado que está assinando ali. Então, é uma garantia, porque a fiscalização não tem como fiscalizar 24 horas por dia tudo. Então, você está prevendo uma manutenção de uma bomba permanente, é sinal que aquela estação vai funcionar, não vai dar problema na bomba, porque tem uma manutenção, como aconteceu no aterro de Seropédica. Quebrou o gerador, faltou luz, vazou o chorume, porque não tinha manutenção. Então, não se previu. Então, tem que se prever.
e previsão de penalidades e multas vigorosas, ou seja, tem muito empresário ruim, mau empresário, que prefere pagar uma multa e continuar poluindo. Eu pago a multa. Se você tiver pesar no bolso, então nós temos que... Isso tem que estar previsto adequadamente. Então, no processo de licenciamento, isso é fundamental. Com relação à fiscalização, né? Primeiro, você tem que ter uma equipe técnica habilitada para poder ir lá numa empresa de forma aleatória, randômica, para fiscalizar as empresas licenciadas e com pessoas que entendam do riscado para poder ir na ferida, verificar se o processo está operando direito, se está com algum problema. Esse é um primeiro ponto. Segundo, tem que ter uma avaliação técnica permanente dos relatórios de monitoramento ambiental apresentados. Então, não adianta só a empresa apresentar os relatórios, esse relatório ficar ali na gaveta ou não ser adequadamente analisado. Então, tem que ter técnicos habilitados para avaliar o relatório e verificar se tem indício de irregularidade. Aquilo ali é fundamental para a fiscalização, verificar se o empreendimento está funcionando bem ou não. Terceiro, a fiscalização tem que ter contraprovas. Então, esse é um dos maiores problemas que nós temos. O órgão de fiscalização não tem, o laboratório não está bem estruturado, ele não consegue analisar todas as amostras. Não é que você vai fazer a mesma análise, a quantidade da empresa licenciada, mas ela tem que ter uma contraprova para analisar aquelas análises caras, para saber se a análise está sendo feita adequadamente. E isso não acontece. Nós não temos os laboratórios dos órgãos de fiscalização, não estão amparados, estruturados para analisar todos os parâmetros permitidos para a lei, para você esporadicamente analisar um outro para fazer uma contraprova. Terceiro, o órgão de fiscalização, qualquer denúncia tem que ir de imediato no empreendimento para verificar e tomar as medidas. Isso aí tem que ter uma eficiência nesse processo, uma agilidade. Tá? E, por último, essa fiscalização tem que ser sempre educativa, não é só punitiva. Você vai numa primeira etapa para mostrar o errado, para dar o objetivo da fiscalização não é arrecadar dinheiro, é resolver o problema. Então, isso é o que se espera que uma fiscalização eficiente tenha. Bom, no caso agora da degradação do manancial, o que está acontecendo? Eu vou passar rápido, porque o Haroldo já explicou muito bem as causas. A degradação do manancial, aqui está bem claramente mostrado. Você tem aqui, primeiro, essa água marrom aqui, marrom escuro, é a água do Guandu, que, como o Haroldo falou, não é só do Guandu. 90% dessa vazão aqui vem do Paraíba do Sul. Então, a poluição de lá chega aqui também. E tem essa lagoa maior do Guandu e essa lagoa menor. Essa lagoa maior está com um tom bem esverdeado, porque recebe o Rio Queimados mais atrás e tem todo um processo de tempo de contato para gerar a proliferação de algas, aquela matéria orgânica. E aqui desemboca o rio Ipiranga, que a água está mais escura, porque o rio já desemboca logo aqui. Então, nós temos aí essa conjunção de águas de má qualidade, né, com cianotoxinas, inclusive, que vem do processo de eutrofização, mas aqui está a captação da procedura. Então, nessa foto, a gente vê de mais de cima, viu, lá no helicóptero lá da TV Globo, né, você vê bem claro essa visão aqui. Aqui está a tomada d'água da cidade que está pegando essa porcariada toda. Gente, esse é o manancial de água que abastece as nossas casas. É lamentável o descaso das autoridades. E a gente vê bem claramente que nessa margem esquerda aqui do rio, essa poluição de água verde e preta, ela vem mais para esse lado, que é a tomada d'água nova, e essa poluição mais escura vem mais para essa tomada d'água antiga, que é a tomada d'água velha da SEDAI. Então, para a gente ver a gravidade do problema da degradação do manancial. Bom, primeiro ponto, a degradação da Lagoa do Guandu, como eu já falei, eu vou mostrar aqui, vem desses dois rios aqui, você tem o rio Ipiranga e o rio Queimados, que vão, basicamente, aqui você tem o rio Ipiranga, o rio Queimados está aqui atrás, que desembocam aqui dentro. Esses dois rios caem dentro de uma lagoa. E essa lagoa é água parada, com nutriente e água doce, é tudo que a alga quer. Gera uma proliferação de algas, uma floração de algas, e nesse processo a biodegradação começa a gerar cianobactérias, que depois há a produção de cianotoxinas, e aí é a consequência do problema da geosmina e com produtos tóxicos que vão entrar na tomada d'água logo em cima da tomada d'água da SEDAI. Então, essa explicação aqui basicamente está mostrando isso, né? E aí você tem o problema da eutrofização,
que gera todas essas toxinas que são captadas pela SEDAI, e o problema fica agravado quando? No período de chuva intensa, que tem muito calor, e aí começa em outubro a chover, começa a ter mais vazão no rio, e muita temperatura alta, e isso tudo favorece a proliferação dessas algas, e com a vazão maior começa a haver o aporte, a efluência nessa lagoa em direção à tomada d'água da SEDAI, e esse é um problema também de problemas operativos na tomada d'água, que também exige uma boa orientação técnica para evitar captação de água de pior qualidade. Bom, basicamente, na bacia do Guandu, você tem os municípios de Queimadas, que não tem tratamento nenhum de esgoto, Nova Iguaçu, né? Japeri. Então, não tem sistema de esgoto sanitário. Existem indústrias e exploração de areia. Agora, 90% da vazão do Guandu vem do Rio Paraíba do Sul. E aí você entra tudo. Exploração mineral, indústrias, esgotos sanitários urbanos, práticas agrícolas perniciosas, um enorme desmatamento. 70% da bacia do Paraíba do Sul você tem desmatamento, são pastagens abandonadas, você tem muitas vossorocas, e isso tudo, na época de chuva, não tem a floresta, quando chove você não tem a vegetação ciliar para proteger o rio, vai tudo para o rio. Só que essa água marrom escura é o ano inteiro, não é só na época de chuva, não. Então, é o resultado do descaso. O descaso com a bacia hidrográfica, o rio vai cair em cima do rio. Então, o rio é um indicador. Tá? Então, isso aí eu não estou dizendo, eu estou afirmando que a gestão da bacia hidrográfica está deficiente pelos investimentos inadequados na parte de controle ambiental. E eu vou procurar dar solução para isso aqui na minha apresentação. Aqui é para mostrar para vocês esse mapa que está no Plano Diretor de Recursos Hídricos do Paraíba do Sul, mostrando que o que está em amarelo aqui é a bacia do Paraíba do Sul, que 90% do Guandu vem de lá. O que está amarelo, gente, é pastagem abandonada, é a área que está abandonada, com susceptível à erosão, não existe mais floresta, você tem alguma floresta secundária e algumas unidades de conservação, são essas pelugens aqui verdes, muito poucas. E aí a gente vê isso, crateras de erosão, tudo vai para o rio, aumentando a turbidez, piorando a qualidade de água, além de toda a poluição que eu falei das extrações de minério, em poluição industrial, empreendimentos licenciados, fiscalizados, que continuam poluindo aí, porque o licenciamento ambiental não é eficiente e a fiscalização também não. Bom, proposição então, de medidas agora, que é a parte final da minha apresentação. O que a gente pode fazer para resolver? Então, nós temos que propor medidas de curto, médio e longo prazo, foi o que a Geisa falou na abertura do evento aqui, que é o que eu vou propor aqui, buscando soluções sustentáveis. E aí, priorização de investimentos. O governador do estado falou que ele tem disponível 1 bilhão e 400 milhões para investir em esgotamento sanitário na bacia do Guandu. E aí eu digo para vocês que isso não vai resolver nada, não vai resolver o problema. Vai gastar 1 bilhão e 400, primeiro, que é uma solução cara, botar rede coletora em todas as prefeituras, é uma solução demorada, talvez décadas, para você ter tudo implantado, e não vai resolver o problema porque 90% da bacia do Guandu, da vazão do Guandu, vem do Paraíba do Sul. Então, nós temos que priorizar os investimentos. Se o dinheiro é curto, o tapete é curto, você tem que usar o pouco dinheiro que você tem para fazer medidas que deem uma resposta mais rápida de melhoria de qualidade de água do rio, que é isso que eu quero propor aqui. Então, eu estou propondo 5 metas. Se essas 5 metas forem minimamente, não digo atingidas, atacadas, você vai garantir, em curto prazo, a segurança hídrica, melhorar a segurança hídrica do abastecimento da água do Rio de Janeiro. E é isso que eu vou concluir minha apresentação, falando dessas 5 metas, Geisa, e vou concluir a minha palestra, mas não são metas simples, tá? Mas eu vou apresentar propostas concretas aqui, saindo do forno aqui para o Fórum de Desenvolvimento aqui da LERJ. Primeiro, melhorar processos de licenciamento e fiscalização ambiental. Então, em vez de ficar gastando dinheiro para resolver problemas de poluição na bacia, vamos resolver um problema que é do poder público, é melhorar o licenciamento e a fiscalização. Então, nós temos que investir. Está aqui a receita. Prioriza o dinheiro para isso, que o retorno é muito maior. Se nós contratarmos e melhorarmos a capacitação das equipes técnicas dos órgãos ambientais, se nós dermos salários dentro do mercado para os técnicos que estão nessas entidades,
melhoria da infraestrutura das equipes dos órgãos ambientais com viaturas, equipamentos, medidores, botarem hidrômetro, a parte de molinetes, medições. Você tem que dar infraestrutura para que eles possam usar bem o seu trabalho de fiscalização. Melhoria dos laboratórios, para você poder medir a qualidade de água do rio com todos os parâmetros para fazer a contraprova da análise que a SEDAI coleta, medir a qualidade de água com todos os parâmetros em contraprova das análises de água tratada para saber, por exemplo, os trialometanos, que são uns testes caríssimos. Nós dependemos do que a SEDAI coleta, mas não tem contraprova que a vigilância sanitária faz, então nós temos que ter. E nós temos que ampliar a aquisição também de equipamentos. O monitoramento, tem que se investir no monitoramento para você, como eu falei, a regra número 1 para evitar os acidentes ambientais é legislação vigorosa, você tem um bom monitoramento e isso o órgão ambiental tem que fazer. Nós temos que medir melhor a vazão dos nossos rios, medir a qualidade de água para detectar de onde vem a poluição, porque quem tem que corrigir a poluição não é o governo do estado, nem os municípios, é quem está poluindo. Então, o estado tem que fazer quem polui e corrigir, e isso você gasta muito menos. Então, vamos priorizar investimentos, essa é a primeira meta. Para isso, uma proposta que eu venho dar aqui a equipe técnica do órgão ambiental tem que ter habilitação técnica. Eu tive uma audiência pública com o Ministério Público Federal, nada contra os arquitetos, ele disse que um arquiteto, o procurador do Ministério Público Federal, estava licenciando um oleoduto da Petrobras. Nada contra o arquiteto, mas ele não tem habilitação técnica para licenciar um oleoduto da Petrobras. Então, nós temos que exigir, isso tem que ser obrigatório, e não é. Os licenciamentos ambientais, nós temos, da mesma forma que quem está apresentando o projeto tem que ter uma equipe técnica, o órgão ambiental que vai analisar para dar licença tem que ter uma equipe técnica. Se houver um acidente ambiental decorrente de um licenciamento mal feito, essa equipe técnica vai ter que responder. Se nós fizermos isso, nós vamos melhorar enormemente a qualidade dos nossos empreendimentos a serem licenciados no nosso estado. Segundo, que eu estou propondo aqui, já saindo do forno também, Geisa, nas estações de tratamento de esgoto, todas elas, seja de estação de tratamento de esgoto sanitário, nas estações de tratamento de chorume, nas estações de tratamento de esgoto industrial, é uma medida básica. Você tem que monitorar o esgoto bruto e o esgoto tratado. O INESA monitora o esgoto tratado. Tem que ter o bruto também para verificar a eficiência do tratamento. Temos que medir de forma sensorizada as vazões, o que entra e o que sai. Porque, às vezes, a empresa coleta uma vazão, trata uma parte do esgoto, outra parte ela joga no rio. Então, você tem que medir sensorizadamente vazão que entra e que sai. E terceiro ponto, basta botar um sensor de qualidade de água medindo turbidez, pH e condutividade no canal efluente, medindo continuamente isso. Porque o que acontece hoje é que a empresa, na hora que ela vai coletar a amostra para entregar para o INEA, a estação funciona maravilhosamente bem. Mas, uma hora depois, na parte da tarde, que ela não está coletando a amostra, que ela não vai para o INEA, a estação pode funcionar mal e um esgoto ruim para o rio. Então, se você fizer um monitoramento contínuo, isso é barato. Agora, tem que ter vontade política para resolver. Então, isso é a minha proposta para você reduzir enormemente a poluição, melhorando a qualidade dos processos de licenciamento e fiscalização. Meta 2 é um problema que tem sido muito discutido, a transposição de vazão, né, para evitar o risco na captação da água da SEDAI, em relação aos rios Queimados e Ipiranga. Então, a proposição que eu estou dando está escrita aqui. É você simplesmente pegar, né? Antes do rio Queimados e rio Ipiranga chegarem na lagoa, você botar uma soleirazinha e desviar esses rios, né? Cair no posto de sucção de uma bomba e bombear para depois da tomada d'água da SEDAI, onde o rio Guandu não tem água parada e tem uma vazão muito maior. Certo? Agora, a médio e longo prazo, você bota a rede coletora e tratamento em toda a prefeitura de Queimados e Nova Iguaçu, mas a curto prazo você já está evitando a entrada de nutriente nessa lagoa. Se você não tem milho, você não tem pipoca, não entrou nutriente, você reverte o processo de eutrofização. Já a proposta que a SEDAI está dando aqui, que é o segundo item, eu tenho questionamentos graves, porque a proposta da SEDAI, né, ela consiste em fazer um grande dique, né, para segurar toda a água da lagoa, então, e aí botar um túnel para jogar água para depois da tomada d'água da SEDAI. Então, você simplesmente vai aumentar a estagnação hídrica. Você vai pegar a água da lagoa, você vai revolver toda a sujeirada que está no fundo, você vai ter um processo de eutrofização aqui que não vai ser combatido. E o que vai acontecer? Nesse túnel, certamente vai ter uma grade, senão vai entupir o túnel. Essa grade vai ficar constantemente sendo entupida e você vai ter que botar um vertedor quando acontecer isso para você não transbordar
toda essa lagoa. E o vertedor vai jogar uma água de pior qualidade, que você vai revolver essa sujeirada toda e vai vir ainda com muita cianotoxina. Então, eu sou contra essa obra. A obra que eu tenho proposto, basicamente, é essa aqui, em primeira mão, Geis. Eu estou propondo isso aqui nesse fórum, né? Onde você bota uma soleirazinha simples no Rio Queimados e aqui no Rio Ipiranga. Essa água cai no poço de sucção de uma bomba e você, então, bombeia a água bruta desses rios para depois da tomada da água da SEDAI. Então, o que vai acontecer com isso? Reduz a vazão desses rios, o nível da lagoa vai baixar e automaticamente a água do lençol freático vai afluir a lagoa e você vai melhorar a qualidade dessa lagoa, que, no meu entender, deve continuar, porque ela é um grande pulmão. Por que isso existe? Em época de enchente, ela ajuda a absorver inundações. Então, no meu entender, e aqui tem muito peixe. Então, você vê algumas propostas, no meu entender, totalmente inadequadas. Vamos acabar com a lagoa, vamos julgar o Rio Guandu por aqui. Eu acho que nós não temos que mexer. É uma obra muito mais rápida que você não vai mexer com esse ecossistema e vai dar uma segurança hídrica muito maior. Nós não podemos mexer com essa lagoa, porque ela é uma grande bomba relógio. Essas comportas é basicamente uma comporta tipo flap, né? Que é uma comporta basculante para não gerar problema de inundação. Por quê? Na época de enchente, essa comporta pode gerar inundação aqui. Então, ela vai ser usada 90% do tempo. Na época de chuvas fortes, simplesmente ela tomba e a água desse rio, então, com os esgotos diluídos em água de chuva, vai em direção à tomada da água da SEDAI. E, neste período, aí sim, você abre as comportas da SEDAI aqui, tá certo? E deixa essa sujeirada passar, depois você fecha, acabou aquela chuva intensa, e aí e não vai, a produção de algas vai ser minimizada, porque não tem mais eutrofização, não está mais entrando, e na época de chuva você carrega toda essa impureza, acabou a chuva, essa comporta é fechada novamente. E, na realidade, seria um sistema que já existe, gente. Isso aqui é uma captação de tempo seco de calha fluvial que tem sido feito aos montes, inclusive a SEDAI já fez, o Jopper, a Águas de Niterói já faz, que é você pegar a calha de um rio, bota uma comportazinha, aí barra a água do rio, aqui é o trecho de montante, aqui é o trecho de jusante, bota uma gradezinha aqui, e aqui tem poço de sucção de uma bomba que você bombeia essa água. Isso é a captação de tempo seco que eu estou propondo aqui, que é uma solução rápida, barata, e não vai custar esses 100 milhões de reais, que é o que a SEDAI quer fazer para aumentar o problema ambiental, aumentar a estagnação. Ok? Terceira meta. Qual é o principal vilão da poluição do Rio Guandu e do Rio Paraíba do Sul? São os esgotos sanitários da cidade. Várias prefeituras não têm sistema nenhum de esgoto sanitário, não só Queimados, como Nova Iguaçu, mas também Japeri, no caso do Rio Guandu, Itatiaia, lá no Rio Paraíba do Sul. Então, você fazer um sistema de botar rede coletora em toda a cidade, que é o ideal, é uma coisa muito cara e muito demorada. E aí, o que eu estou propondo? Fazer uma intercepção, não é no rio todo, é na região urbana, onde que esse esgoto entra pelas águas pluviais ou pelos valões a céu aberto. Isso foi um projeto que eu fiz, o que está aqui nessa figura, para contestar a UTR do Arroio Fundo, que aqui, no caso, aqui está o Rio Arroio Fundo, aqui está a UTR do Arroio Fundo, foi uma obra que a prefeitura fez do Rio de Janeiro, que você pega e joga sulfato de alumínio na água do rio para tratar o rio como se ele fosse um valão de esgoto, e você gasta o sulfato de alumínio, que é a matéria-prima, para tratar a água e gera impacto no rio. E não resolve nada, que a vazão do rio é muito maior do que de esgoto. Eu sou totalmente contrário a essa solução. E eu propus com um aluno meu da UERJ uma galeria interceptora na favela da Cidade de Deus, e aí cada ponto desse é um valão de esgoto, você capta e conecta numa galeria paralela ao rio, e daqui você conecta na estação elevatória da cidade e vai para o sistema do emissário. A obra da UTR, do Arroio Fundo, custou 40 milhões. A obra, o meu aluno orçou dessa galeria interceptora, custou 500 mil reais. Então, dá para você sentir que é uma solução rápida, que melhora o rio e realmente gera uma melhoria. E é uma obra que não gera os impactos que essa UTR gera. Como é que seria essa intercepção dos esgotos? Eu estou propondo isso para as prefeituras na bacia hidrográfica do Rio Guandu, do Paraíba do Sul. Essas prefeituras, ao invés de você, como o governador quer, botar rede coletora em toda a prefeitura gastando uma fortuna, numa primeira etapa, para ter um resultado mais rápido de expoluição desses rios, você intercepta esses valões, essa galeria teria uma seção composta, uma seção menor para escoar o esgoto, entendeu, Jopper? Para ter a tensão trativa de um pascal para carregar o lodo. Em época de cheia,
Aí você tem um interceptor em cada ponto de entrada de valão, você bota um interceptor que aí entra o esgoto com água de chuva no rio. Aqui está o rio. E, obviamente, você bota uma grade, tipo gaiola, para reter o lixo, e você contrata moradores locais para limpar esse lixo. E essa galeria interceptora, você bota uma laje em cima para ter acesso a algum lixo que entra, você poder fazer limpeza e manutenção, né, caso tenha algum problema de assoreamento, antes de chegar no rio. E aí eu propus essa figura também, Geisa, saindo do forno aqui para essa reunião. Por exemplo, você tem aqui um rio, qualquer que seja o rio, aqui tem uma determinada cidade com vários valões ou galerias entrando no rio, você simplesmente não é no rio inteiro, nessa região onde tem esses valões, você intercepta esses esgotos, bota numa estação de tratamento de esgoto aqui, e o esgoto está tratado, você está protegendo o rio com uma obra muito mais rápida e muito mais barata. Então, ao invés de você gastar uma fortuna para resolver o problema de esgotamento de uma cidade e o rio continua poluído, você gasta com o mesmo dinheiro, você aumenta a abrangência da solução. Deu para vocês entenderem? Meta 4. Nós temos que mudar a gestão do nosso saneamento, né? O que aconteceu? Vocês devem se lembrar muito bem que a SEDAI está julgando, inclusive, para melhorar a qualidade de água, botando a argila ionicamente modificada na Lagoa do Guandu para captar o fósforo, tá? Para melhorar a qualidade de água, para evitar a eutrofização, né? E, na realidade, gente, a alga e o fósforo não são os vilões. O vilão é a poluição. Aí, várias pessoas, inclusive o Comitê das Bacias, o Ministério Público, não, a solução prioritária é resolver o problema de esgoto de Queimados em Nova Iguaçu. Ótimo. Você vai resolver, botar a rede coletora, tratar e vai jogar o esgoto tratado aonde? No rio. Então, o esgoto tratado é um esgoto mineralizado. Você vai continuar com o problema, porque a proliferação de algas vai continuar, porque você vai jogar esgoto tratado no rio. A gente precisa ter um sistema sustentável para o saneamento do esgoto e dos resíduos sólidos. E esse sistema inclui reaproveitamento de lodo como composto orgânico e biogás, e o reuso do esgoto. Você não faz um tratamento mais barato sem precisar tirar os nutrientes, e você aplica aquilo ali, né? Você não precisa, para regar um jardim público, de água da SEDAI com cloro, que é até uma água pior. Você pode usar um esgoto tratado, fazer um tratamento adequado, sem precisar tirar os nutrientes. E o resíduo sólido é a mesma coisa, é o que eu vou falar agora. O resíduo sólido, além do lixo seco, que é 80%, 30% do lixo de uma cidade, 50% do lixo de uma cidade são resíduos úmidos, que são os restos de comida, que você, ao invés de descartar em aterro, podia estar encaminhando para a usina de compostagem, para transformar aquele composto orgânico, para fazer reflorestamento, por exemplo, da Bacia do Paraíba do Sul, que está 70% desmatada. Você, com isso, ia aumentar a vida útil dos aterros sanitários e ia reduzir enormemente a poluição do chorume, que é o grande vilão da poluição dos corpos hídricos. É chorume que vaza principalmente na época de chuva nos aterros, como todos os aterros sanitários no estado do Rio de Janeiro, nessa região sudeste, sofrem na época de chuva porque aumenta a produção de chorume e o risco de vazamento para água subterrânea e água superficial. Então, basicamente, é isso que eu vou falar aqui. Num tratamento de esgoto, a escuma, que é os óleos e gorduras, você aproveitar como biodiesel. O lodo, você, no biodigestor, você transforma em composto orgânico para fazer recuperação de solos degradados, e os gases você reaproveita como biogás. E isso você faz na própria estação de tratamento, ao invés de ficar transportando lodo para aterro sanitário, com poluição do meio ambiente, gastando muito mais dinheiro, você pode fazer um reaproveitamento ali mesmo na estação. Isso aqui é um layout que a gente pega na internet direto. Com biodigestor, você aproveita o biogás para energia elétrica, para como gás combustível de fogão, etc., e o composto orgânico para recuperar solos. Tá? Isso aí, gente, é uma fotografia de um lodo, de um esgoto, lá numa estação de tratamento de esgoto nos Estados Unidos, né? Onde isso aqui, essa massa na mão é o lodo de esgoto que transformou num adubo completo, porque esgoto é fezes de urina, que é resto de comida. Ao invés de a gente ficar descartando, vamos reaproveitar. Com isso, você recupera o solo e deixa descarregar esgoto no rio ou em aterro sanitário, aumentando os passivos ambientais. E o esgoto tratado, você pode fazer aplicação no solo com tratamento adequado. Tudo isso tem lei. Tem muita gente, eu sou contra aproveitar lodo que polui o meio ambiente, eu sou contra fazer reuso de água que vai poluir. Existe lei para isso. Se você tem um esgoto contaminado, você não vai poder fazer reuso de esgoto. Por isso que existe uma legislação para você ter um esgoto adequado dentro dessa legislação para você fazer o reuso. A lei existe para isso, é para fazer reuso do lodo, reaproveitamento do lodo e reuso do esgoto. Então, é isso que nós temos que priorizar. E no caso do esgotamento sanitário, como eu falei para vocês, 50% é resto de comida.
é encaminhar para usina de compostagem por decomposição aeróbica, então não gera metano para a atmosfera, você transforma o lodo em humus, que isso está nos livros, tá? Para recuperar solo degradado, aumentar a espessura do humus do solo, e você aumenta a capacidade de retenção de água de chuva, ajudando a controlar a enchente e produzindo mais água. Aumentando a espessura de humus, você aumenta a produção de água. Então, o saneamento sustentável dos esgotos sanitários e do lixo dos resíduos sólidos urbanos, ele, ao invés de poluir e degradar, ele pode ser uma peça fundamental para abastecimento d'água e para drenagem, porque ele deixa de poluir e ele vai produzir mais água doce e amortecer as inundações. E, por último, que eu já estourei o meu tempo, é a recuperação ambiental propriamente dita da bacia hidrográfica. Nós vimos que 70% da bacia do Paraíba do Sul está desmatada, são pastagens abandonadas. Então, só para quem não entende, o runoff de uma área, de uma pastagem abandonada, é tipo 0,6, 0,7. O que significa isso? Choveu, 70% da água do chuva se transforma em escoamento superficial e vai para o rio, carreando solo, gerando erosão. Uma área com floresta, o runoff é 0,15, 0,20, ou seja, 85% infiltra. E a floresta controla a erosão. Então, e é uma medida barata que, além disso, melhora o clima, protege a biodiversidade. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é algo similar. Em vez de ficar gastando fortunas, o que os governos têm feito hoje em dia como gestão de bacia hidrográfica? É fazer grandes barragens que arrebentam com o rio, fazer dragagem, que não resolve nada, ataca a consequência do problema, fazer transposição de vazões de um rio para o outro, que não resolve nada, se o rio está doente, as nossas bacias estão doentes. Fazer, obviamente, canalizações de rios, e isso são obras caríssimas que interessam muito para o mal político, que não resolvem nada. Essas obras que eu estou propondo aqui, de você propor soleiras de encosta para controlar a erosão nessas áreas íngremes, que são áreas de proteção permanente, áreas íngremes, está previsto no Código Florestal, e nas áreas de declividade intermediária, junto com a agricultura, você fazer valas de filtração agregada a reflorestamento quando for possível. Você pode produzir alimento nessas áreas com infiltração de água, evitando carregamento de fertilizantes e pesticidas. E mesmo nessas áreas planas e baixas, você fazer bacias de recarga com pequenos diques, na hora de chuva fica tudo inundado, algumas horas depois tudo infiltrou. Você está controlando enchente, evitando carregamento do solo e infiltrando água no terreno, com a vegetação ciliar aqui na faixa marginal, que existe lei para isso, que é o Código Florestal Brasileiro. E aí aqui são alguns exemplos de valas de infiltração, né? Como você pode proteger. Quem vai fazer isso são os moradores locais com auxílio técnico, que é muito mais barato e uma obra que realmente vai ajudar a bacia hidrográfica. Né? Aqui está mostrando um diagrama bem claro, a capacidade, essa água toda da chuva fica retida na bacia, porque o reflorestamento demora 10 a 15 anos para florescer. Uma obra artificial de recarga, ela foi construída na primeira chuva, ela já está infiltrando água. Lá nos Estados Unidos, no Arizona, aqui tem um exemplo de uma bacia de recarga, são áreas planas e baixas, e lá os proprietários de terra perdem outorga do órgão ambiental para construir bacia de recarga, porque lá não chove. Então, a chuva é tesouro, toda gota de água de chuva ela é retida e infiltrada no terreno, e o órgão ambiental dá licença, porque isso valoriza o meio ambiente, só que valoriza muito mais a área do proprietário, que ela dá umidade para o solo e aumenta o nível do lençol freático. E aqui está mostrando um exemplo de uma bacia de recarga. Olha aqui a marca, essa mancha aqui, é onde vem a água em época de chuva. Então, toda a água de chuva é aproveitada. E é isso que nós precisamos fazer. São obras simples e baratas dentro do conceito da sustentabilidade ambiental. Ou seja, obras que preservem o meio ambiente, obras que tenham a viabilidade econômica, que vão gerar empregos, vão melhorar a qualidade da água bruta para abastecimento e vão melhorar a oportunidade de lazer, que você vai gerar uma revitalização ambiental. E o que a gente, então, para concluir a minha apresentação, precisa aumentar a saúde ambiental da nossa bacia hidrográfica. Vocês notem a capacidade de retenção de água do escoamento superficial de uma floresta. É a melhor forma de proteger contra a poluição um rio, é proteger a sua vegetação ciliar. A melhor forma de produzir água doce é preservar as nascentes. Esse é o investimento prioritário. Não se faz reflorestamento no estado? Se faz, mas é um DX, é um percentual pequenininho. Nós temos que priorizar a verba, que isso é muito mais barato do que ficar construindo canalização de rio, fazer grandes dragagens, grandes barragens, e tem um efeito muito maior, porque além de regularizar o regime do rio, melhora a qualidade de água, e isso foi feito em Nova York, que é uma prefeitura muito mais antropizada do que a cidade do Rio de Janeiro, e aqui é o manancial da cidade de Nova York. Eu queria que o manancial do Rio de Janeiro fosse igual a esse, porque lá houve vontade política de investir em soluções baratas,
a prefeitura tinha que gastar 10 milhões de dólares para construir uma nova estação de tratamento por causa da poluição do Rio, e ela resolveu, ao invés de construir essa estação, investir no projeto Produtores de Água para fazer exatamente o que eu coloquei ali, é proteger o solo, não deixar o esgoto entrar, investir no tratamento sustentável de esgoto com reaproveitamento. E, com todas essas intervenções nessa área rural, ela gastou 7 vezes menos, 1 bilhão e 500 mil, e, além de melhorar a qualidade de água, como vocês estão vendo, ela regularizou o regime para construir essas grandes barragens. E é isso que eu tinha que falar, e me coloco à disposição aí para qualquer pergunta. Professor Adacto, na nossa exibição ao vivo, o Adriano Gama está perguntando se ainda estão usando areia ionizada e carvão ativado aí para o tratamento do esgoto. Foi uma ótima pergunta. Esses processos têm que ter o conceito do licenciamento da fiscalização. Quer dizer, ao julgar a argila ionicamente modificada na Lagoa do Guandu, teve-se uma licença ambiental. A pergunta que eu faço é o seguinte: alguém que eu me refiro, ou a SEDAI ou o INEA, isso aí vai gerar, essa argila ionicamente modificada, ela vai retirar o fósforo. Agora, não vai desaparecer com o fósforo. Para onde vai esse material? Vai todo para o fundo da lagoa. E isso pode gerar desequilíbrios, como eu já vi pela internet, já recebi algumas mensagens de pescadores dizendo que está afetando a pesca. Quer dizer, aquilo vai para o fundo, até que ponto isso aí está gerando impacto na biodiversidade dessas lagoas. Então, junto com essa medida, o órgão ambiental tinha que monitorar os bentos, que é a comunidade de fundo, os néctons, os plânctons. Você está gerando uma alteração que vai alterar a qualidade ambiental de um ecossistema que está já antropizado. Então, tudo que você fizer é positivo para melhorar a qualidade de água, mas quais são as repercussões ambientais? Você tem que medir isso. Então, mostra como o licenciamento aí está problemático. Quando ocorreu o problema dos surfactantes, né, aquela espuma, como o Haroldo falou, a SEDAI ficou 14 horas com abastecimento interrompido. Eu, inclusive, estava, Jopper, quando ocorreu isso, eu fui com o helicóptero da TV Globo lá e falei: gente, vamos lá no polo industrial de Queimados. A gente viu uma porção de problemas de acúmulo de resíduos ali e etc. E, no dia seguinte, o INEA mandou uma fiscalização no polo industrial de Queimados. 80% das indústrias que ela fiscalizou 4 indústrias, foram interditadas. Isso é gravíssimo. Ou seja, mostra como estava o licenciamento e a fiscalização com problemas. E no caso do carvão ativado, quando você joga esse carvão ali para poder absorver essa geosmina e reduzir o problema, só indica que vocês sabem, isso é opinião minha, tá? Antigamente a SEDAI usava carvão ativado nos seus filtros, né? O carvão ativado, a gente sabe que ele é muito utilizado para dissolver gosto, sabor. Inclusive, nós temos que ter carvão ativado na nossa casa, e todo filtro que recebe água tratada com cloro tem que ter um carvão ativado para dissolver esse cloro. Então, por que a SEDAI tirou o carvão ativado? Hoje ela está botando de forma emergencial esse carvão lá na câmara de equalização antes do processo ir para os floculadores, tá, da estação, para poder absorver esse material. Mas eu já recomendo que ela passe a fazer o que ela fazia antes, você botar carvão ativado como camada filtrante, que ela não tem hoje em dia. E, no meu entender, mas não precisa, mas é uma medida de segurança que dá mais segurança, e essas atuações é que o órgão de fiscalização, de controle, no caso o INEA, a Genersa, no caso a Vigilância Sanitária na água tratada, você tem que ter um trabalho efetivo para controlar que a empresa é uma empresa competente, você dá uma empresa competente, mas ela tem que ser acompanhada, tem que ser controlada para que as medidas que ela faça, elas tenham um acompanhamento técnico permanente, um monitoramento minimamente representativo. Então, por exemplo, eu acho muito importante, a SEDAI também faz a pré-cloração com água oxigenada, né? Com peróxido de hidrogênio, na água bruta antes de chegar na estação. O órgão ambiental tinha que exigir monitorar as cianotoxinas antes e depois dessa aplicação do peróxido de hidrogênio. Por quê? Se essa oxidação, que é utilizada para economizar cloro, economizar sulfato de alumínio, possivelmente, for gerar um aumento de produção de cianotoxina, você está controlando. Então, o que eu vejo... Tem muita coisa. Tem que ter um processo de controle permanente. São medidas positivas que a SEDAI está tomando para gerar um melhor controle,
mas que você tem que monitorar e ajustar a quantidade, a vazão, para você poder realmente evitar outros problemas secundários. Professor Adacto, eu agradeço muito a sua contribuição e a sua participação hoje, né? Já é o nosso segundo encontro, que eu pretendo que seja constante e a gente possa ter mais encontros aqui para discutir temas tão relevantes e que, principalmente, no momento que a gente precisa fazer chegar às autoridades a participação, assim, as ações que precisam ser tomadas, né? E principalmente não perder a visão do horizonte, né? Um horizonte que a gente precisa construir melhor.